No Evangelho deste domingo, Jesus nos mostra a atitude de duas irmãs e como elas o receberam em sua casa. Marta, preocupada com as obrigações e preparar as coisas para Jesus. Maria, que largou tudo para ficar aos seus pés. Neste Evangelho, Jesus nos mostra que o trabalho é importante, mas mais importante que o trabalho é a oração. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca, o nosso programa semanal, Reflexão Dominical com os Leigos. E temos uma grande alegria de acolher no nosso meio os nossos irmãos e irmãs, o Marco Ferrão, a Marcela e o Padre Mauro. Sejam bem-vindos aqui no nosso meio, Padre Mauro, aqui convidado pela primeira vez. É o meu provincial dos Oblatos de São José, e também professor da Sagrada Escritura aqui na Faculdade PUC de São Paulo. Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, o canal do Padre Tinaca, no nosso programa dominical. É uma honra receber hoje aqui Padre Mauro, Marcela, Padre Tinaca. Como todos sabem aqui, o Padre Mauro é uma pessoa muito importante aqui nas comunidades que ele atuou, para os Oblatos de São José, uma pessoa de grande conhecimento litúrgico, né, de sabedoria das Escrituras, uma pessoa que me introduziu, por meio das suas homilias aqui no estudo bíblico, na teologia, né, assistindo suas homilias aqui, me fez ter essa vontade de buscar mesmo o estudo bíblico, de me aprofundar no conhecimento das Escrituras. Sou muito grato a ele por isso, de ter sido meu pároco por muitos anos. Então, me sinto honrado de tê-lo aqui conosco, de ter aceitado esse convite. Sabemos que você é uma pessoa extremamente ocupada e que está fazendo essa gentileza para nós. Seja muito bem-vindo, Padre Mauro. Sou muito honrado em tê-lo aqui na sua companhia. Muito obrigado, Padre Tinaca, obrigado, Marcela, e obrigado, Marco, pelo que você falou. Eu não sou tudo isso não, viu? Mas eu tenho muito gosto de estudar a Sagrada Escritura e aquilo que está ligado a ela. E é uma honra ter sido convidado pelo meu confrade, Oblato de São José, Padre Tinaca, no canal do Padre Tinaca, para poder partilhar um pouquinho algumas impressões sobre a palavra de Deus. Uma saudação a todos vocês e aqueles que nos acompanham também. Boa noite, Padre Mauro, Padre Tinaca, Marco. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Então, como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração breve, invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O episódio que nos é apresentado situa-nos na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Essas duas irmãs são provavelmente as mesmas Marta e Maria, irmãs de Lázaro, amigas de Jesus, referidas em João 11 e 12. E, portanto, a ação se passa em Betânia, uma pequena aldeia situada na encosta oriental do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Assim, continuamos a percorrer esse caminho de Jerusalém, durante o qual Jesus vai revelando aos seus discípulos os projetos do Pai e os vai preparando para o testemunho do reino. No Evangelho de hoje, estamos no contexto de um banquete. Não se diz se havia muitos
ou poucos convidados. O que se diz é que uma das irmãs, Marta, estava atarefada com muito serviço, enquanto a outra, Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, naturalmente, não se conformou com a situação e queixou-se a Jesus pela indiferença da irmã. A resposta de Jesus constitui o centro do relato e nos dá o sentido da catequese, que com este episódio Lucas quer nos apresentar. A palavra de Jesus deve estar acima de qualquer outro interesse. Há nesse texto um pormenor que é preciso pôr em destaque. Diz respeito à posição de Maria, sentada aos pés de Jesus. É a posição típica de um discípulo diante de seu mestre. É uma situação surpreendente, num contexto sociológico em que as mulheres tinham um estatuto de subalternidade e viam limitados alguns de seus direitos religiosos e sociais. Por isso, nenhum rabi da época se dignificava em aceitar uma mulher no grupo dos discípulos que se sentavam aos seus pés para escutar as suas lições. Lucas, que na sua obra procura dizer que Jesus veio libertar e salvar os que eram oprimidos e escravizados, nomeadamente as mulheres, que mostra neste episódio que Jesus não faz qualquer discriminação. O fato decisivo para ser seu discípulo é estar disposto a escutar a sua palavra. Muitas vezes, este episódio foi lido à luz da oposição entre a contemplação e a ação. No entanto, não é bem isso que está em causa aqui. Lucas, neste evangelho, não está explicando que a vida contemplativa é superior à vida ativa, à vida de ação em obras. Não é isso. Ele está dizendo que escutar a palavra de Jesus é o mais importante para a vida daquele que crê, pois é o ponto de partida da caminhada da fé. Isto não significa que a ação em obras, que o servir os irmãos não seja importante, mas significa que tudo deve partir de ouvir a palavra. Haja vista que é escutando a palavra que somos projetados para outras ações e nos faz perceber o que Deus espera de nós. O que dizer, então, do zelo e da preocupação de Marta? A atividade de Marta não é menosprezada pela palavra de Jesus. Ao contrário, o que se censura tacitamente em Marta não é a sua vontade de servir, sua dedicação ao hóspede. Isto faz parte. Já vimos do mandamento do amor ao próximo, né? E todos sabem o quanto Jesus prezava isso. O que Jesus reprova em Marta é o deixar-se arrastar pelas preocupações, a excessiva preocupação, a exagerada importância que se dá às coisas materiais, ao próprio trabalho, a ponto de perder o sentido das proporções e dos valores. Olha, conhecendo Jesus, Marta deveria ter compreendido que ele teria gostado mais de sua escuta, de sua companhia, do que teria gostado de saborear um almoço suntuoso. Porque para ele, o alimento mais desejado é fazer e anunciar a vontade do Pai. Isso nos faz entender que, como acontece muitas vezes conosco, em circunstâncias semelhantes, também Marta, sem perceber, acaba procurando mais o prestígio junto ao hóspede do que tornar feliz o hóspede, procurar agradar a si mesma nessas situações. Maria escolheu a melhor parte, e nós? Temos realmente escolhido a melhor parte ou somos tantas vezes pobres, Martas, atarefadas, com tantas coisas que não servem para nada a não ser nos condenar? A escolha se demonstra num fato preciso. Maria, sentada aos pés de Jesus, escuta a sua palavra,
ouvia, não só com os ouvidos, mas com o coração e com todo o seu ser, ela prestava atenção em Jesus. Também nós devemos, com todo o nosso ser, ouvir esse ouvir profundo, de modo que a palavra de Jesus, que escutamos na igreja, ou que lemos, nos volte à mente no momento oportuno, quando estamos diante de uma dificuldade ou de uma tentação a vencer. Em resumo, é preciso encontrar tempo para escutar Jesus, para acolher e digerir a palavra, para nos encontrarmos com Deus e conosco, para perceber os desafios que Deus nos lança. Sem isso, facilmente perdemos o sentido das coisas e o sentido da missão que nos é proposta. Sem isso, facilmente passamos a agir por nossa conta, passando ao lado do que Deus realmente quer de nós. Muito obrigado, Marco, pela sua reflexão, né, sempre inspirado, né? Muito obrigado. Você colocou realmente a importância de escutar Jesus e também do serviço. Não é que o serviço não foi bom, né? O serviço da Marta não foi bom. Jesus só corrigiu em Marta a sua preocupação. É bom destacar isso também. E aqui, desse evangelho, vamos tirar 3 perguntas. O Padre Mauro, que está aqui, vai nos ajudar, né, respondendo estas perguntas. As leituras desse domingo nos apresentam com as lições sobre hospitalidade, ou seja, acolhimento, e nos adverte sobre o perigo de tirar nossas prioridades de ordem. Maria sentou-se aos pés de Jesus e escutava as suas palavras, enquanto Marta estava preocupada e agitada com o serviço. O Padre Mauro, qual o significado de Maria sentada aos pés de Jesus? Bom, certamente escuta, né? Escuta, atenção. Uma pessoa, eu penso num adolescente que senta muito facilmente no chão. A gente está esperando um ônibus ou estamos numa fila e o adolescente facilmente senta no chão e fica entretido com outra coisa. A Maria sentou no chão para ouvir Jesus. Então, ela está disposta a ouvi-lo. Essa disposição é algo muito bonito. Porque, gente, o problema é quais são as nossas prioridades, né? Porque quantas coisas a gente faz no dia e quantas distrações a gente tem em poucos centímetros quadrados de um smartphone, de um iPhone que a gente possui no bolso. Então, manter prioridade, manter foco hoje é um esforço enorme. Eu acho que eu sou um sujeito que tem bastante foco e muitas vezes me confundo com as coisas que eu tenho para fazer e o que eu devo responder. De maneira que sentar-se ao chão, a atitude de Maria de sentar-se ao chão para ouvir Jesus é um exemplo de atenção afetiva e efetiva para com a palavra do Senhor. Ela devia estar muito interessada naquilo que ele apresentava e ele devia certamente ser muito interessante naquilo que propunha. Mais ou menos isso, eu acho. Muito obrigado, Padre Mauro. O significado de sentar aos pés de Jesus é demonstrar a disposição da Maria de escutar as palavras de Jesus. Mas será que a Marta teve razão? Ela estava certa em ficar chateada com a sua irmã, do jeito que ela reagiu e falar para Jesus? Olha, sinceramente, se eu fosse Maria, eu não estaria chateado. Se eu fosse Marta, eu não estaria chateado. Estaria muito zangado. Porque tinha um monte de coisa para fazer. A casa inteira na minha mão.
e a minha irmã mais nova sentada, curtindo Jesus, e eu carregando o piano sozinho. Então, humanamente falando, gente, eu estou do lado da Marta, porque ela é muito responsável naquilo que ela está fazendo. Ela não deixa a peteca cair. Então, ela está muito certa trabalhando do jeito que ela está trabalhando. Agora, a Maria também está certa. E aí, o que que a gente vai fazer? É uma questão de opção, é uma questão de foco, é uma questão de vocação. Agora, como bem disse o Marco, eu não posso deixar, pelo menos eu entendi assim, eu não posso deixar de ouvir a palavra do mestre e as coisas acontecendo, e o mundo rolando, e a sociedade se batendo. Eu tenho uma responsabilidade social, política, cultural. Eu tenho que dar a minha parte. Agora, eu vou aprender, obviamente, aos pés do mestre. Então, como fazer as duas coisas, ou como não entrar em conflito com as Martas que a gente encontra por aí, ou com as Marias que a gente encontra, equilibrando as nossas escolhas. O problema também é que a gente é muito Marta e pouco Maria. Ou às vezes a gente, para ser Maria, a gente esquece de ser Marta também. Esquece do compromisso que a gente tem. Então nós precisamos ser realistas e ao mesmo tempo procurar sempre a palavra de Deus. Marta tinha sua razão, mas Maria talvez tivesse mais razão ainda em viver aquela posição e aquela disposição. Muito obrigado, padre. Marta tem suas razões e Maria ainda tem maior razões. E Bárbara falou também da importância de equilibrar, né, entre serviço e escutando a palavra de Deus. Aqui é a nossa última pergunta para o irmão. A liturgia da Santa Missa também nos convida a ouvir a palavra de Deus primeiro, né, aos pés do mestre, e antes de participar da mesa do Senhor. Como podemos aplicar a lição de hoje com aqueles que costumam chegar atrasado para a missa habitualmente, perdendo a liturgia da palavra e apenas preocupados com a liturgia da Eucaristia? Bom, primeiro eles não estão entendendo o que é Eucaristia, né? Porque Eucaristia é anúncio e memória. Fazer da Eucaristia só o pão é não entender. Já está um problema de catequese básico aqui. É catequese elementar aqui. Agora, pode acontecer que uma pessoa chegue atrasada por causa do metrô que atrasou, por causa de uma greve de ônibus, por causa de um pneu furado, pode acontecer, né? De repente acordou tarde. Então, quando é esporádico, tudo bem. Agora, quando é sistemático, eu acho que pior ainda que chegar atrasado é não prestar atenção nas leituras. Por exemplo, nós não temos só um evangelho. Aqui nós estamos dando muita atenção para o evangelho, mas nós temos uma primeira leitura de Gênesis, do encontro de Abraão com o seu Deus, em 3 figuras misteriosas que entram na vida de Abraão e mudam toda a sua história. Que nem Jesus entrou na vida de Marta e de Maria e mudou a história delas. Nós temos o Salmo, que lembra que entrar na casa do Senhor é viver na justiça, é viver na retidão, é viver na verdade. O Salmo 15 desta liturgia do domingo nos ensina isso. E Paulo lembra de um mistério escondido. Como é que eu descubro um mistério? Na medida em que eu presto atenção. Então, é preciso prestar atenção. Como agir com essas pessoas? Bom, eu posso dar uma bronca nelas, mas acho que isso não vai resolver muito. Então, eu ajo catequizando, ensinando, argumentando, evitando de dar respostas prontas, mas entrando bem na realidade de cada um, me comprometendo com cada um e fazendo com que cada um descubra
a riqueza que a palavra dá a mim para que eu possa viver na graça. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado, Padre Mauro. E tudo tem sua raiz desse jeito na catequese. Pela catequese, pelo menos, a gente descobre o valor da palavra de Deus na Santa Missa. Essa palavra de Deus que vai nos levar para a liturgia da Eucaristia. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e nós agradecemos realmente a sua presença, nos dá muito valor, né, dessa nossa atividade. O Padre Mauro, sendo nosso provincial, tem bastante trabalhos à mão, mas ele resolveu até mesmo ficar conosco, né? Aqui agradeço sua disposição, sua disponibilidade e humildade também, né, de ter estar conosco nessa noite. Muito obrigado. Esperamos que outra vez o Senhor possa estar conosco também, ou dar uma referência a outra pessoa. Muito obrigado. E obrigado, Marco, pelas suas reflexões, como sempre, né? Você também indica que até os leigos podem falar de Deus, podem explicar a palavra de Deus. Isso não é só a coisa do padre, não é só a coisa do diácono. Muito obrigado pela sua presença. E a Marcela, obrigado. E mais uma vez você estando conosco, nos dá uma grande alegria, né, na parte das leigas, que vocês também são importantes. Olha, Jesus entre suas amigas, né, Marta e Maria, e pelo menos você está, de alguma forma, né, nos demonstrando essa realidade, né, de ser uma leiga. Obrigado. Obrigado, Padre Chinaca. Obrigado, Marcela. Obrigado, Padre Mauro. Hoje fiquei nervoso aqui, dei umas gaguejadas, tudo, mas foi culpa do Padre Mauro. O Padre Mauro acabou da presença dele, me deixou nervoso aqui, né? Fiquei com medo de errar, de falar bobagem aqui hoje, né? Mas o Padre Chinaca está coberto de razão. Os leigos têm que falar a palavra, os leigos têm que estudar. Os leigos são parte fundamental da igreja, são parte importantíssima da igreja. Não cabe só aos padres como falar sobre Deus, falar sobre a palavra. Como eu disse no começo, eu fiquei por muito tempo afastado da igreja, e quando eu comecei o meu retorno, quando voltei para a igreja, foi ouvindo as homilias do Padre Mauro na minha paróquia, e das homilias que me marcou muito foi uma homilia que o Padre Mauro disse que o católico ele devia estudar para conhecer a sua fé, para ir defender a sua fé. Ele precisava ter o conhecimento da sua fé para poder defender a sua fé perante outros, perante aqueles que se opusessem a ela, né? Isso me marcou bastante, porque eu não conhecia a minha fé, eu não sabia os princípios da minha fé, eu não sabia por que eu ia lá no domingo, ficar lá, mas por que disso, por que estamos fazendo essa leitura, por que disso? E foi então que me instigou a ler. O Padre Mauro sempre fazia homilias muito teológicas, né, muito ricas em conteúdo, e eu quis aprender. Foi quando eu comecei a comprar livros, comecei a estudar, comecei a entender, fazia perguntas para o Padre Mauro, depois para o Padre Paulo, que foi o meu outro padre, né, o Padre João, que ficava na minha paróquia, também com um grande conhecimento litúrgico. Então, isso me levou aí a palavra é aquilo. Quanto mais eu estudava, mais eu sabia que eu não sabia absolutamente nada. E mais me dava vontade de estudar, e mais eu estudava, e mais eu não conhecia, e aquilo vai... Porque a palavra de Deus é uma coisa infinita, você nunca vai saber nada sobre ela, e essa vontade de buscá-la também é infinita, né? Então, cabe aos leigos, sim, manter a sua igreja, manter a sua paróquia, ir atrás, conhecê-la, clicar aqui no curtir do vídeo, fazer os comentários, deixar as perguntas para a gente aqui. E, mais uma vez, Padre Mauro, eu pessoalmente aqui, eu te agradeço imensamente aqui pela sua vocação, por tudo que o senhor faz pela igreja, pelo cuidado com as almas, por tudo que o senhor faz aqui. Eu te agradeço imensamente por ter me corrigido tantas vezes, por ter me colocado no caminho, mesmo sem saber disso. Então, é um relato que eu faço aqui para o senhor publicamente. O Padre Chinaca, um grande amigo e também um confessor aqui, um amigo que eu fiz ao longo da vida, que tem uma inteligência e um conhecimento ímpar
que também vem aí dos Oblatos, aí, certamente de vocês aí, é uma pessoa que eu tenho grande admiração também. Marcela, uma amiga também que está vindo aqui agora nessa caminhada também com a gente, mostrando também um grande conhecimento. Só tenho a agradecer vocês que engrandecem esse programa, que me ajudam constantemente aí no caminho da fé. Sou muito grato mesmo por todos aí, especialmente ao senhor, Padre Mateus, por ter conseguido um tempinho aqui para a gente. Nos deixou muito feliz aí, me sinto muito especial com isso. Muito obrigado. Obrigado, Marco, obrigado. Mas Deus é sempre maior do que tudo isso. E Com eu certeza. sou apenas um instrumentozinho. Agora, quem falou aquele negócio de conhecer a palavra, conhecer a fé, eu posso ter falado, mas quem originou isso foi Pedro, quando na carta que ele escreveu, ele diz: estejais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Então a frase original é dele, tá? Então vamos dar o crédito para ele. Hoje eu sei. Gostaria de agradecer a vocês, falar que eu aprendo muito com vocês. Cada vez que a gente participa, assiste os vídeos, a gente aprende cada vez mais. Vocês estimulam a gente a estudar mais também, como leigos. Obrigada mesmo. Muito bem, irmãos e irmãs, vocês têm 3 coisas para fazer para a gente, para que o nosso programa possa crescer. Se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe. Até semana que vem, Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.